Olá a todos. Esta apresentação é sobre a utilização de modelos de interpretação quantitativa no apoio ao tratamento dos resultados da observação. A apresentação está dividida em 5 tópicos principais. Em primeiro lugar, irei falar sobre os conceitos gerais relacionados com as atividades de controle de segurança de barragens. Depois irei apresentar os modelos de interpretação quantitativa, dizendo o que é que são e como é que são aplicados, e aplicados neste caso a grandezas que são observadas em barragens de betão. Depois irei falar sobre os métodos estatísticos de regressão linear múltipla, que esses métodos estão por base na obtenção destes modelos de interpretação quantitativa. E depois irei apresentar 2 casos de estudo em que o foco será a análise e interpretação de deslocamentos observados em fios de prumo em 2 obras distintas, a barragem de Pretaroca e a barragem de Bem Posto. E depois, por fim, irei fazer algumas considerações sobre os modelos de interpretação quantitativa. Em primeiro lugar, gostaria que ficassem com esta ideia. Nós estamos a lidar, a atividade de controlo de segurança de barragens lida com algo que é real e que tem a ver com o sistema que é constituído não só pela barragem, mas também pela albufeira e pela sua fundação. À medida que este sistema é excitado de determinada maneira, há uma resposta que pode ser observada, pode ser medida, neste caso, na obra que vai ser o nosso foco de estudo, que é a barragem de Betão, mas também que pode ser observada na fundação, em algumas grandezas em particular. Ou seja, tenham esta ideia, temos um sistema que é real, no entanto, temos uma forma de tentar quantificar o que é que acontece nesse sistema, que é a partir do sistema de observação da obra. Basicamente, temos um conjunto de instrumentos, de dispositivos que estão distribuídos ao longo da obra e que nos permitem medir distintas grandezas, quer sejam deslocamentos, caudais, movimentos relativos entre blocos, entre outras grandezas. Medimos também as principais ações, ou seja, que através da estação meteorológica medimos, por exemplo, a temperatura do ar, e também temos sensores que nos permitem medir o nível de água na albufeira, que são estas uma das principais ações a que a obra está sujeita. Após temos capacidade de quantificar o que é que acontece neste sistema, o que é que aprendemos? Pretendemos desenvolver modelos que nos permitam representar o comportamento que é observado nesse sistema. Para quê? Basicamente para aferirmos se aquele padrão que nós caracterizamos irá se manter ou se mantém ao longo do tempo, ou se há alguma alteração no padrão do comportamento observado que nos diga que temos de fazer uma análise mais profunda para investigar e perceber o que é que está a acontecer. Não quer dizer que tenhamos forçosamente dano associado, poderá ser, poderá haver também alterações deste sistema que provoquem uma alteração do modelo, do padrão de comportamento que é observado. Já disse anteriormente que, para terem uma ideia, as principais ações que iremos falar no âmbito dos modelos de interpretação quantitativa são 2 e que estão associados principalmente com a variação do nível da água na albufeira, com as variações de temperatura do ar e da água e também outros que iremos chamar efeitos do tempo, que estão relacionados quer com a fluência, quer com a relaxação do betão e com fenómenos que provocam variações de volume interno no betão, como seja as reações alcalicílicas que provocam reações expansivas no betão. Aqui a outra ação que é relevante, mas que não entra nos modelos de interpretação quantitativa, que é o peso próprio da estrutura. Por que não entra? Porque nós aplicamos os métodos de interpretação quantitativa, os modelos de interpretação quantitativa, principalmente na fase de exploração normal, como iremos ver aqui em diante, e o peso nesse período não altera ao longo do tempo. Ou seja, fazemos a nossa análise já com a obra construída e não temos aqui uma variação do peso da estrutura. Já vos falei que era neste período de exploração normal que, por norma, fazemos a nossa análise. E porquê? Porque a segurança é uma atividade ou uma preocupação constante que vai desde a fase de projeto. Só que estas nossas atividades de controle de segurança começam ainda na construção, quando colocamos os dispositivos, alguns deles são embebidos no corpo da obra. No entanto, quando a barragem acaba de ser construída e decorre o primeiro enchimento da albufeira, é aqui que temos o nosso primeiro ensaio de carga real. É a primeira vez que a carga é solicitada com as cargas que será solicitada no futuro. E nunca aconteceu antes, ou seja, por isso que dizemos que é mesmo o primeiro ensaio de carga
em que a obra é sujeita. E aqui há um manancial rico de informação que conseguimos caracterizar o comportamento da obra ao longo de todo o enchimento da albufeira. No entanto, os modelos de interpretação quantitativa precisam de dados e precisam que sejam aplicados num período do tempo em que o padrão do comportamento já está estabilizado. Por isso, o foco da aplicação dos modelos de interpretação quantitativa tem aqui num período que é dito período de exploração normal da obra, em que vai de dezenas de anos até perto de uma centena de espectáculo que é ao longo da vida útil da obra. Bem, já vos disse que há instrumentos que estão no sistema, estão na obra, que fazem parte do sistema de observação, mas há um documento, algo que rege, está acima, que é o plano de observação, que contém, sim, informação sobre a necessidade das inspeções visuais pela frequência que deve ser visto, a informação sobre o sistema de observação, ou seja, já ainda na fase prévia à construção da obra, já é identificado e definido onde que são colocados instrumentos e quais são os tipos de instrumentos que são colocados. E outra questão importante é a frequência de medição, que deve ser adequada ao fenómeno que estamos a observar. Ou seja, fiquem com esta ideia, temos um conjunto de dispositivos que nos permite de determinada forma quantificar quer as principais ações, quer a resposta estrutural da nossa barragem. Tendo isto, temos para que queremos os dados? Queremos para fazer aqui um ciclo que é uma classificação que eu gosto, dividir aqui em 3 componentes ou atividades principais. Observação, já definido o sistema de observação, é feito um conjunto de inspeções visuais e as medições desses mesmos dispositivos com uma determinada frequência. Depois criamos o tal modelo, que pode ser um modelo inicialmente conceptual, depois um modelo numérico, que nos permite representar o comportamento deste mesmo sistema. E depois de já termos um modelo que já está calibrado, iremos, com base em novas observações, fazer um conjunto de testes de hipóteses, que basicamente é, quando chega uma nova observação, perguntamos, olha, esta nova observação segue o padrão de comportamento que foi considerado previamente ou não? Existe alguma alteração que eu deva ter uma maior atenção para aferir o que é que está a acontecer? É claro que isto também permite para definir um conjunto de limites a partir dos quais eu serei avisado se um determinado valor é ultrapassado. Os tais modelos, aqui no âmbito desta apresentação, venho a falar dos métodos de interpretação quantitativa, cai aqui nos modelos do tipo estatísticos, agora uma área um pouco maior, que tem a ver com a introdução de novas ferramentas de machine learning, mas existem outros modelos, tais como os modelos numéricos baseados nas equações da física, como são os modelos de elementos finitos e os modelos discretos, entre outros. E temos também os modelos físicos, que atualmente são mais utilizados para caracterizar o comportamento perto da ruptura da obra, e é nesse âmbito que são mais utilizados. O modelo de elementos finitos tem umas vantagens, porque pode ser utilizado logo no período de construção, são já definidas as propriedades dos materiais e as ações, e consiga estimar a resposta. É claro que os modelos devem ser algo de calibração e de ajuste desses tais parâmetros ao longo do tempo. Os modelos estatísticos, como têm por base definir uma relação entre os principais inputs, que são as ações, e os outputs, que é a resposta estrutural, é preciso já ter um conjunto de dados da resposta estrutural para poder fazer estes modelos. Outro aspecto importante que quero que fique em vossa mente, do lado da engenharia das barragens, não é só a questão de ter um modelo, é importante perceber o sistema, ter alguma experiência, perceber como é que é expectável que o sistema se comporte. Nós medimos e conseguimos aferir esse comportamento, ou seja, para o mesmo nível, na mesma época da ano, é expectável que um deslocamento observado num determinado ponto dê um valor semelhante, se não houver fenómenos evolutivos ao longo do tempo. Depois, tendo esta ideia, este conceito, este modelo conceptual da obra, consigo sim, com base nestas ferramentas que já apresentei antes, desenvolver modelos computacionais. Aqui basicamente são modelos numéricos ou estatísticos, ou os tais modelos de elementos finitos, por exemplo.
E depois de ter o modelo, o que faço é que com os dados da observação irei validar se o modelo está correto para poder utilizar no futuro. Também é feita uma verificação com este tal modelo conceptual e claro que é expectável que o modelo que eu desenvolvo irá responder da forma que eu conceptualmente, com base no conhecimento que temos acumulado ao longo dos tempos, espero que se comporte, que evolua. O que são modelos de interpretação quantitativa? Basicamente são modelos que têm por base a história da obra e que se traduz numa relação estatística entre as principais solicitações. Em princípio são variáveis ambientais, como são as variações do nível de água na albufeira e as variações térmicas. E também o efeito do tempo, que tem a ver com alterações de propriedades do betão ao longo do tempo, por exemplo. E estas variáveis de entrada são relacionadas com as grandezas de resposta, as grandezas da obra, as grandezas que são observadas. O que é que falta aqui no modelo de regressão? É encontrar quais são os parâmetros que irão melhor caracterizar este padrão que relaciona as ações entre a tal resposta e estrutural. Como já referiste, o modelo do tipo de regressão, basicamente, se eu tiver aqui um exemplo básico, genérico, não é aqui nada específico de nenhuma obra, se tiver um conjunto de dados em que uma variável y depende ou varia em função da variável x de uma maneira que está aqui representada por estes pontos, eu posso, de alguma forma, com uma equação de uma regressão, ter aqui um modelo que me aproxime o comportamento expectável desta variável y em função da variável x. É claro que tem sempre um erro, um conjunto ou alguma incerteza associada no modelo. Se isto fosse perfeito, quer dizer que isto era completamente determinístico e que não tinha aqui nem erros de medição, nem alteração das propriedades, entre outros fatores. Os modelos de interpretação quantitativa têm por base uma formulação que pressupõe o seguinte, que em condições de exploração normal, a resposta, a grandeza que é observada, pode ser decomposta em duas componentes ou duas parcelas independentes. Uma de natureza elástica, que é reversível e instantânea, que é provocada principalmente pelas variações do nível da água da albufeira e variações da temperatura, e existe uma outra parcela que é apenas função do tempo. O efeito destas variações da pressão da água e da temperatura podem ser estudadas separadamente. Ou seja, tem aqui um princípio da sobreposição de efeitos. E tem uma expressão geral que permite transcrever matematicamente isto que acabei de dizer, ou seja, a minha resposta é função da altura de água na albufeira, da temperatura e do tempo, aqui representada por um T. E essas componentes podem ser obtidas assim pelo somatório de funções que são funções da altura da água na albufeira, funções da temperatura e funções do tempo, podendo ser assim adicionado. Novamente aqui outra forma de representar isto que acabei de dizer, querendo dar foco aqui no seguinte. Existem diversas abordagens que são adotadas para o desenvolvimento de modelos de interpretação quantitativa, isto internacionalmente reconhecido e já tem um longo histórico de experiência acumulada neste âmbito. E aqui irei destacar dois tipos que eu prefiro chamar de abordagem. Uma é a abordagem HST, que é Hydrostatic Seasonal Time, em que o efeito da temperatura é representado por funções sinusoidais de período anual. E há uma outra abordagem, que é a abordagem HTT, em que o efeito da temperatura é representado através de temperaturas medidas no corpo da obra, por exemplo. Há vantagens e desvantagens. As vantagens do modelo HST é que são mais fáceis de construir. Não depende da medição de temperatura em lado nenhum. Porquê? Porque estas funções sinusoidais dependem de uma componente que apenas é função do dia do ano. Enquanto que os modelos HTT é preciso encontrar quais são os sensores que me fornecem uma variação histórica de temperatura que é compatível, ou melhor, se correlaciona com a resposta observada que estou a analisar.
podem ser mais precisos este modelo HTT, só que são mais difíceis de construir. Bem, agora iremos falar cada um destes componentes. A componente que está relacionada com o efeito do nível pode ser construída a partir de potências de H, em que H é a altura de água na albufeira. O mais usual é utilizarmos potência H quarta ou H ao cubo, por vezes somado com um termo H. Não é obrigatório considerar simultaneamente os 4 termos, até não é aconselhável, muitas vezes. E às vezes é apenas com um termo suficiente para caracterizar de forma boa, bem ou de forma adequada o efeito do nível. O efeito da temperatura, como referi, vou dar foco apenas nestes dois termos que são comumente utilizados, que é o cosseno de D e o seno de D, em que este D é dado por 2π vezes T a dividir por 365, em que o T é o número decorrido desde o início do ano até a data da observação. Basicamente, está aqui para ter isto em radianos, e temos aqui um ciclo que varia entre 1 a dividir por 365 e 365 a dividir por 365, em que vai fazer aqui aplicado o seno e o cosseno. A soma de duas funções sinusoidais é também uma função sinusoidal com uma amplitude própria e tem a vantagem de estar desfasada, ou seja, a resposta que há de ter uma evolução que segue a forma de uma sinusoidal há de estar em fase com a sua resposta máxima. Ou seja, é uma vantagem utilizarmos estes dois termos. Existem alguns locais em que é conveniente utilizar um terceiro termo, em que o argumento é 2 vezes d do cosseno, isto principalmente porque é devido à onda de 6 meses que fica aqui melhor representado, e em alguns casos isto pode ser útil, mas aqui em Portugal, por norma, estes dois são suficientes. Os efeitos do tipo dito do tempo podem ser construídas através de potências de T, em que T é o número de dias entre a campanha, entre a data que estou a fazer a minha observação e o início da análise, ou seja, o número que sempre crescente ao longo do tempo, e pode ter estes termos. Existem dois termos também que são muito interessantes de utilizarmos. Um tem a ver com a base logarítmica, que é mais adequada para tentar representar efeitos relacionados com uma fluência. E depois temos aqui um termo que é 1 menos 1 exponencial, com este termo que está aqui, em que são funções do tipo S, que permitem caracterizar de forma aproximada os efeitos das reações expansivas, quando já estamos numa fase que a taxa de expansão já está a diminuir ao longo do tempo, ou seja, para ter aquela S. Se ainda estivermos em fase de expansões, em que está numa taxa ainda cada vez mais crescente, muitas vezes é suficiente de considerarmos polinómios, quer ao quadrado, quer ao cubo. Ou seja, os meus modelos de interpretação quantitativa, que vão ser construídos através de métodos de regressão, podem ser descritos ou representados por algo assim deste género. Tenho um conjunto de variáveis de entrada que estão relacionados com a altura da água na albufeira, com a temperatura e com o tempo, e vou ter a minha resposta estrutural. Agora eu vou ter uma forma de representar isto, vou ter uma função que me permite ir da entrada para esta resposta estrutural, em que será uma previsão do meu comportamento, que é obtido pelo somatório destes tais efeitos do nível, da temperatura e do tempo. No entanto, irá ficar sempre uma parcela que eu não consegui explicar, que nós por norma chamamos de resíduos, e que tem a ver com erros de medições e mesmo com as aproximações do modelo, com a qualidade do modelo. Bem, como já depois disse, vamos construir o nosso modelo através dos métodos de regressão. O método de regressão tem esta formulação geral, em que os betas são os coeficientes da regressão, os x são as variáveis independentes, que representam as nossas ações, aqui no caso da engenharia de barragens, e o y é a variável dependente e a variável que irá representar a minha resposta estrutural que estou a analisar. Se eu tiver N campanhas, ou seja, N observações, irei conseguir construir
traduzir esta representação, esta formulação, numa representação matricial deste tipo. Y igual a matriz X vezes o vetor beta mais os resíduos. E esta formulação matricial pode ser resolvida por uma equação deste tipo, que é obtida pela inversa da multiplicação da transposta da matriz X vezes a matriz X, isto tudo a multiplicar pela transposta de X, que pela sua vez multiplica-se pelo vetor Y. Isto tudo é uma resposta, tem uma solução que é única, mas só tem solução se esta matriz X transposta a multiplicar por X for invertível. Isto é, tenho de ter um conjunto de observações em que o número de observações tem de ser superior ao número de parâmetros, ao número de variáveis independentes, e entre essas observações não deve haver repetições entre observações, ou seja, de igual valor em cada uma das linhas de forma completa. Uma vez obtido o nosso modelo, ou seja, já conheço o meu beta, já tenho o meu modelo formulado que é válido para aquele ponto que estou a analisar, que estou a estudar e que quero interpretar como é que é a sua evolução ao longo do tempo e em função das principais reações. No entanto, convém termos noção de como é que é a qualidade do modelo de interpretação quantitativa. Existem dois indicadores que são os mais utilizados para avaliar o nosso modelo, e um deles é o coeficiente de determinação múltipla, que é este R ao quadrado que obtém-se através desta expressão, que basicamente diz-nos que a nossa regressão é tanto melhor, ou seja, a qualidade é tanto melhor, quanto mais próximo o R quadrado for deste valor 1. Outro termo que também é utilizado e que é muito relevante para termos uma ideia da qualidade da nossa regressão é o desvio padrão dos resíduos, dando-nos uma ideia de como é que é a dispersão dos resíduos no nosso modelo. Estes modelos, apenas queria focar aqui muito rapidamente, que têm por base um conjunto de hipóteses que devem ser válidas ou próximas de serem válidas. Uma é a linearidade entre as variáveis dependentes e independentes, assim deve haver uma relação linear entre elas. As observações devem ser independentes entre si, e daí eu dizer que não deve haver linhas iguais, observações completamente iguais. Também devo ter que as variâncias dos erros devem ser constantes para todos os valores da variável independente, isto é, cada termo tem associado um desvio padrão, e isso deve ser mais ou menos constante e independente entre eles. Também o último, e este assim é importante, ou igualmente importante, que tem a ver com a normalidade dos erros ou resíduos, ou seja, os resíduos devem seguir uma distribuição normal de forma aproximada. A forma como construímos isto não é plenamente verificado, mas temos uma boa aproximação em muitos dos casos. Como é que posso fazer isto? De forma manual, já não é prático, já temos ferramentas que nos ajudam a fazer estes cálculos. Umas são comerciais, temos um Excel, que é uma excelente ferramenta para o fazer, temos o MATLAB. Já quando entramos aqui com um conjunto de dados elevado, existem também ferramentas de open source, que são o RProject e o Python, por exemplo, mas que são ferramentas que têm uma curva de aprendizagem muito lenta no início, até conseguirmos utilizar esses modelos. Por isso eu diria o mais normal é ter aqui o Excel a utilizar isto. Depois temos o nosso caso, que existem ferramentas já integradas em sistema de gestão de informação, como o caso das barragens, que já nos permite de forma automática ou quase automatizada saltar alguns passos, fazer de forma automática para obter o resultado que pretendemos. Para terminar esta parte sobre os métodos de regressão, quero que fiquem com esta ideia. Que temos de ter dados em quantidades suficientes e que, claro, eles devem ser representativos daquilo que eu quero explicar ou quantificar. Ou seja, a relação entre as inputs e as output, entradas e saídas, entre as ações e a resposta, deve haver uma relação entre elas. Não vale a pena estar a medir variáveis que não impactam a minha resposta, porque elas não terão nenhuma importância, nenhum efeito se as considerar no meu modelo de regressão. Ou seja,
deve haver aqui uma relação que é válida entre estas entradas e estas saídas. A qualidade dos modelos depende da qualidade das medições. Isso é um aspecto fundamental. As medições que são feitas no âmbito da observação das obras devem ser feitas com qualidade, com pessoas que já repetem o processo e já sabem como fazer, senão facilmente eu percebo no meu modelo que há uma dispersão muito grande nos dados relativamente àquilo que é previsto no modelo e isso poderá, ou por vezes resulta de uma má qualidade aqui das medições. Por isso, aqui deixo o meu apelo que deem muita importância à forma como é feita a medição das grandezas em obra. Depois, é claro que a qualidade dos modelos depende das variáveis que são consideradas como variáveis de entrada. Se não considerar nada relacionado, por exemplo, com o nível da água na albufeira, não irei caracterizar o efeito, ou este efeito da variação da água na albufeira na minha resposta e é claro que a qualidade do modelo será pior. Outra questão a ter em conta é que estes modelos são elaborados e calibrados num espaço de tempo em que consideramos que as nossas obras têm um comportamento dito normal. Nesse período existe um domínio bem definido, quer da variação do nível, quer da temperatura, e depois de construirmos e calibrarmos nosso modelo, o que iremos fazer é utilizar no futuro esse modelo, que já está concretizado e que já foi obtido, e iremos comparar as previsões que teremos com o modelo com as novas observações. Agora, o cuidado que há que ter é que, se houver alterações no sistema, ou seja, houver algum tipo de obra que altere aqui o meu sistema, o comportamento da obra, se houver ações que nunca foram observadas antes, ou seja, um nível da albufeira que nunca aconteceu antes, é claro que o meu modelo, como eu estarei a extrapolar, o meu modelo irá perder qualidade e não será capaz de o prever. Poderá dar algo aproximado, mas é preciso ter aqui algum critério crítico na forma como utilizamos estes modelos. Depois, o método é sensível à multicolinearidade das variáveis independentes, ou seja, não posso considerar duas variáveis independentes que são semelhantes entre si, senão aquela inversa da matriz não poderá ser obtida. E aqui outro apelo que eu não preciso considerar todos os termos de entrada para obter modelos bons. Não. Muitas vezes modelos simples, com o menor número de entradas possível, mas que caracterizem a resposta estrutural, é o melhor para ter um modelo mais fiável e representativo quando tiver novas solicitações. Irei agora apresentar-vos dois casos de estudo. Como eu vos disse logo no início, tem a ver com a observação, com a análise de deslocamento no fio de prumo desta barragem, que é a barragem de Pretaroca. É uma barragem localizada no rio Balsemão, que é um afluente do rio Varossa, que por sua vez é afluente do rio Douro. Foi uma barragem que foi construída entre 2007 e 2009, sendo dona de obra Águas de Portugal. O que é relevante aqui? É uma barragem do tipo gravidade, com 20 blocos. A cota de acoramento é por volta dos 923,4 metros. Desenvolvimento do acoramento é 305 metros. A altura máxima, que irá influenciar em algo relevante para a nossa análise, é de 29,7 metros. E tem um sistema de observação com um conjunto de dispositivos que nos permitem medir o nível de água da albufeira. É a partir deste nível que irei calcular a altura de água na albufeira, que é calculada como, tendo o valor do nível, subtraímos a cota do ponto mais baixo da obra e com esta diferença temos a altura da água na albufeira. Depois temos a temperatura do ar, que obtemos através do posto meteorológico, temos as grandezas de resposta que iremos analisar. Neste caso, iremos focar sobre os deslocamentos horizontais observados no fio de prumo central. História do nível, relevante para ter noção do histórico e do domínio em que a minha altura d'água está e com o qual irei construir o meu modelo. Aqui a barragem começou o primeiro enchimento da albufeira ainda no final de janeiro de 2009, tendo chegado ao final do primeiro enchimento, aqui a algures,
entre novembro de 2009 e novembro de dezembro. E a partir dali entrou no tal período de exploração normal. Como referi, iremos analisar o deslocamento radial observado no fio de prumo FP1 923,3. Esta representação é o quê? FP1 é o nome do fio de prumo 1 e a cota permite-nos identificar em que localização, em que ponto em que estamos a falar no âmbito deste fio de prumo. Basicamente, temos a história do nível e a história do deslocamento radial. Ou seja, se considerarmos aqui desde o enchimento, temos aqui a história do nível e temos aqui um conjunto de observações que foram efetuadas naquela base de fio de prumo. São deslocamentos radiais em que a convenção que foi adotada é no sentido de montante, temos valores positivos e quando o deslocamento é para jusante, iremos ter valores a diminuir, valores negativos. Ou seja, em termos práticos, o que eu preciso? Preciso saber a data em que fiz a observação, o nível da água na albufeira nessa data e a correspondente deslocamento que foi observado nessa mesma data. Ou seja, com estes dados iniciais, irei depois construir a minha matriz X e o meu vetor Y. Neste caso, iremos adoptar as variáveis H quarta, ou seja, a altura da água a altura da água levantada, potência 4, e iremos considerar também o cosseno do D e o seno do D, em que o D é o tal argumento que é função do dia do ano. O T, que também é uma variável crescente, não iremos considerar neste exemplo, apenas a nível académico, para termos aqui uma equação que depende apenas do efeito do nível da albufeira, da altura da água e o efeito da temperatura. Ou seja, das minhas observações irei construir a minha matriz, X e o meu vetor Y, irei ter esta formulação em termos matriciais, em termos resolvendo esta equação matricial temos os nossos betas e o que irá resultar para este caso que eu vos já apresentei e disse em cima, é esta equação. É uma constante e depois irei ter o coeficiente da regressão que está associado ao H quarto, o coeficiente da regressão associado ao termo do seno e o coeficiente da regressão associado ao termo do cosseno. Esta expressão é traduzida graficamente, sabendo o H e sabendo o dia da campanha, ou seja, que corresponde ao dia do ano, faço a minha estimativa do Y e tenho aqui esta evolução aqui representada como uma linha contínua, em que, como vemos, é uma aproximação boa em termos gerais relativamente àquilo que foi observado. O meu modelo, ou este modelo propriamente dito, teve ou tem associado um coeficiente de determinação que é 0,82, que é bom, e tem um desvio padrão de 0,8. Com base nesta informação, eu posso fazer um conjunto de análises e interpretar o comportamento de forma mais detalhada. Como? Sei que esta é a minha equação e eu sei, com base nisto, que o meu efeito do nível pode ser representado por esta equação. E esta equação, se eu representar qual é o valor que obtenho desta multiplicação em função do H, em que aqui no eixo do X, onde tem efeito do nível neste gráfico, é o H e aqui temos as variações, temos que, à medida que o nível da altura da água aumenta, o meu deslocamento, que está aqui representado na linha contida observada naquele ponto, irá diminuir em valor, ou seja, em valor absoluto irá aumentar, mas irá aumentar o deslocamento então, no sentido de jusante aqui. Ou seja, entre a albufeira estar vazia e estar cheia, o efeito do nível contribui em cerca de 6 milímetros para o deslocamento observado naquele ponto que estava a analisar. Já em termos de temperatura, o seno e o cosseno, a soma destes dois, como disse, traduz-se também numa função sinusoidal em que está aqui representada e permite-me dizer que tem uma semi-amplitude anual de cerca de 1,5 milímetros. Depois disto consigo ter os valores previstos e se eu fizer a diferença entre os valores observados
e o meu valor previsto, eu irei obter aquilo que são os resíduos, que é aquela parte que não é explicada. Que também é daqui que também tiramos alguma informação que é muito pertinente sobre o comportamento da obra. Ou seja, se para novas observações tiver resíduos que estão muito diferentes deste tipo de dispersão, quer dizer que o modelo poderá já não estar a aproximar bem, ou que e o motivo é ou o modelo deve ser atualizado, ou efetivamente está a acontecer algo na obra em que eu devo tentar perceber porque é que tem esta alteração. Com base no modelo que representei antes, posso-vos dizer que conseguimos criar estes limites também de aviso que possa ser avisado. Uma forma simples de fazermos isto e que tem servido de referência é considerar limites que têm por base o valor previsto mais ou menos 3 desvios padrões dos resíduos. Ou seja, tenho o valor previsto e aqui somo estes tais 3 desvios padrões, como vimos na slide anterior, o desvio padrão era cerca de 0,8. E com isto defino os tais limites de confiança. Outro caso de estudo é a barragem de Pemposta, que é uma barragem do tipo arcogravidade aligerada, localizada no Rio Douro, e que tem uma altura máxima de cerca de 87 metros. Aqui, muito rapidamente, temos a história do nível desta obra, aqui com algum conjunto de esvaziamento e enchimentos. Repetimos o processo. Com base neste histórico, irei, em primeira lugar, fazer uma análise expedita das grandezas, ou seja, tenho de visualizar quer o nível, quer a grandeza que quero analisar, isto sempre antes de fazer qualquer tipo de modelo de interpretação quantitativa. E no caso desta obra, nós já temos esse conhecimento, esta obra apresenta fenómenos de reações expansivas. O que é que isto provoca? Que ao longo do tempo irá existir ou poderá ser observada uma tendência evolutiva não reversível e que deve ser estes tais fenómenos de reações expansivas. Ou seja, neste caso, é fundamental considerarmos termos que são função do tempo, para tentar representar o melhor possível o efeito do tempo. Estas variações aqui, que seguem uma sinusoidade, facilmente conseguimos perceber que tem a ver com uma onda térmica anual, com respostas relacionadas com fenómenos de variações térmicas anuais. Bem, dito isto, fizemos a nossa análise prévia e agora iremos construir a nossa matriz. A construção não é imediata, por vezes é preciso fazer uma iteração e depois vemos quais são os termos que consideramos mais adequados. Eu aqui apresento-vos já aquilo que eu adotei e considerei para desenvolver o meu modelo. Por efeito do nível, considerei o H, que é a altura da água da albufeira, levantada a 4. Considerei, para o efeito da temperatura, seno de D e o cosseno de D. E, para o efeito do tempo, considerei aqui dois termos independentes, um que é o T e outro que é o T quadrado. Ou seja, da minha observação, construo a minha matriz X, como vem aqui é maior, tem mais variáveis. Tenho aqui o meu vetor Y e depois, através desta relação matricial, resolvo a equação. Tenho aqui meus betas e depois obterei o meu modelo. Aqui uma particularidade que eu considerei, aqui apenas para simplificar-vos, é que o meu conjunto de treino, o conjunto para o qual eu utilizei para utilizar os betas, é compreendido entre 1984 e 2020 e depois de obter o tal modelo de interpretação quantitativa, o que eu fiz foi apresentar dados que não foram vistos antes, dados compreendidos entre 2021 e 2024, apresento o modelo e deixo fazer previsões com esse modelo que eu já obtive, para depois averiguar se o padrão mantém-se ou não. Dito isto, resolvendo a tal equação, obtive este modelo, que é o meu modelo de interpretação quantitativa, que permite caracterizar o comportamento, o deslocamento radial observado no fio de prumo 1, localizado a cota 405. O meu desempenho, o meu R quadrado é 0,97, que é muito bom, é muito próximo de 1, ou seja, apresenta muito boa qualidade. Depois temos um desvio padrão que é 1,52,
se lembrarem, 1,52 é maior do que o outro desvio padrão que obtivemos. No entanto, aqui a amplitude de variações é maior e em termos percentuais este valor é melhor do que o outro. Temos aqui os valores observados com pontos azuis e a linha aqui contínua representa a previsão do meu modelo. Como veem, o ajuste é muito bom. Ou seja, isto dá-me alguma confiança, muita confiança, de dizer, olha, este modelo estatístico, que também por base de observações, representa bem o comportamento observado. E posso aplicá-lo, então, para tal conjunto de dados que foi a partir de 2021 para frente, em que alimentei aqui a equação e previ o comportamento. Isto como se fosse a retrovisor. Amanhã eu já tenho o modelo hoje, amanhã tenho uma nova observação, ou seja, conheço os inputs, meto aqui no modelo, tenho uma previsão de resposta e depois comparo com o valor observado e vejo se o desvio é grande ou não. E é assim que fazemos, de forma expedita, uma análise do padrão do comportamento observado. Este modelo permite ainda, de forma adequada, caracterizar os tais efeitos, efeito do nível, da temperatura e do tempo. Temos aqui representado, ou seja, aqui tenho o gráfico anterior e agora tenho aqui o efeito do nível, em que para o nível total da albufeira tenho aqui valores cerca de 15 milímetros. Temos aqui o efeito da temperatura, que anda por volta de amplitudes semianuais de 0,6 milímetros. E temos aqui o efeito do tempo, que posso dizer que desde 85 até hoje já tive fenômenos evolutivos não reversíveis na ordem dos 30 milímetros aproximadamente. Isto é uma aproximação, no entanto, muitas vezes isto é utilizado para cruzar com informação que vem de outros estudos mais aprofundados, que são obtidas através de, por exemplo, modelos de elementos finitos, em que também é representado o efeito do tempo, e depois comparamos para ver se os dois dizem algo próximo ou não, mas permite quantificar e às vezes calibrar aqui os modelos. Pronto, por fim, queria deixar-vos apenas algumas considerações finais para ficarem com aqui o conceito geral relativamente à aplicação de modelos de interpretação quantitativa. Em primeiro lugar, lembrem-se sempre, estamos a tratar de um sistema que é real, que é constituído pela barragem, pela albufeira e pela fundação. Se houver alguma excitação ou alteração neste sistema, ou seja, altera o nível da água da albufeira, irei alterar a minha resposta observada na obra. Ou seja, tinha de perceber este sistema e é isto uma das bases da engenharia de barragens, tem de perceber como é que este sistema funciona e como conseguimos quantificar e representar o padrão de comportamento deste sistema. Depois, ter a ideia que os modelos de interpretação quantitativa têm como objetivo identificar um modelo de comportamento que tem por base um histórico de observações e que este modelo se traduz numa relação estatística apenas entre as principais variáveis ambientais, variações de nível da albufeira, variações térmicas, também o efeito do tempo, e que as relaciona com as grandezas que são observadas. Depois, estes modelos de interpretação quantitativa permitem-nos fazer de uma forma expedita a tal separação de efeitos, quantificar o efeito do nível, o efeito da temperatura e o efeito do tempo, o que é importante. Temos uma percepção da importância relativa de cada uma das ações. Ter também ideia, e isso é fundamental também, que o modelo é calibrado e validado num período de vida da obra específico. Se houver alterações das propriedades dos materiais ou da obra, ou alguma outra alteração no sistema, fora deste, que não foi considerado nesse período de aprendizagem, o modelo já terá de ser outro e terá de ser novamente calibrado. Isto tem as vantagens que nos permite identificar alterações de padrões, o que nos podem levar a estudos mais aprofundados, e leva-nos também, por vezes, à necessidade de calibrarmos, de atualizarmos estes nossos modelos. E importante também referir a redundância dos modelos. Nós temos redundância nas observações, nas grandezas que são observadas, e muitas vezes também construímos com redundância modelos para termos aqui várias formas de ver como é que é o padrão do comportamento e desta forma termos mais certeza nos resultados que são obtidos.
Depois, cuidado com as extrapolações. Isto liga-se com o que eu disse anteriormente. O domínio de validação das ações é bem definido. Se houver uma nova solicitação, também aqui tem de ter cuidado quando estão a extrapolar, para ver se continua a ser válido ou não. É tudo. Obrigado pela vossa atenção e estamos a dispor. Tem aqui os nossos contactos para qualquer esclarecimento.